Olá, turma do nono ano, tudo bem? Aqui é a professora Luciana. Vamos dar início aqui a mais uma aula da disciplina de filosofia. Nosso conteúdo hoje é sobre indivíduo e sociedade. Mas o que é mesmo um indivíduo? Nessa aula a gente vai dar início a uma série de textos que falam sobre o indivíduo e a sociedade, né? Hoje, especificamente, a gente vai trabalhar sobre o que é o indivíduo, certo? Então, quase todos os importantes temas, problemas e assuntos abordados pela filosofia, psicologia, religião e também no nosso cotidiano pelo homem, né? Eles envolvem a questão da natureza humana. Então, a maioria dos pensadores da antiguidade grega, da Idade Média e da época do Iluminismo, nos séculos 17 e 18, eles assumiram um posicionamento favorável à existência de uma natureza humana. Ou seja, filosoficamente falando, né? Ele constitui a essência do ser humano. Então, vejamos aqui algumas dessas ideias. Então, na antiguidade grega, por exemplo, para Platão, a natureza do ser humano ela é racional. E, por consequência, é por meio da razão que o homem realiza a sua humanidade. Ou seja, a ação racional realiza o bem maior, que é, ao mesmo tempo, felicidade e virtude. Já para Aristóteles, a natureza humana se configura pela sociabilidade do ser humano, ou seja, o homem ele é um ser social. Isso para Aristóteles, certo? Vemos aqui na Idade Média, temos Agostinho, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, certo? Então, de acordo com Santo Agostinho, a natureza é um bem, uma vez que procede de Deus, e que o mal, não incluindo entre os seres citados, é tão somente aquilo pelo qual se dá a corrupção do modo, da natureza e da ordem, que são os atributos constitutivos dos seres ou naturezas. Assim, a natureza do homem, ela é de ser pecador e precisa da graça divina para se salvar. Isso para Santo Agostinho, né? Então, para São Tomás de Aquino, as virtudes intelectuais, elas aperfeiçoam o intelecto humano, perdão. E, consequentemente, a nossa maneira de ser. Então, ela é uma disposição, uma capacidade da natureza humana. E o homem, ele tem uma capacidade natural, para Santo Agostinho, né? Presente de Deus, para fazer suas escolhas de vida. Vemos aqui na época moderna, né? Temos René Descartes, ele foi o pai do racionalismo, onde ele defende a ideia de que existe uma natureza racional própria do ser humano. Então, Descartes era um dualista, ou seja, ele acreditava que havia duas formas diferentes da realidade, ou seja, duas substâncias. Uma, no caso, seria o pensamento, que seria a mente pensante, e a outra seria a sua extensão, que no caso era a matéria. Então, ele sustentava a ideia de que as duas substâncias viriam de Deus. Temos aqui também Nicolau Maquiavel, né? Para ele, os homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes ante os perigos e ávidos de lucro, né? Sendo a história cíclica, repetindo indefinidamente situações de desordem e ordem alternadamente, né? Dada a malignidade intrínseca do ser humano. E para Thomas Hobbes, o ser humano ele vive em constante estado de natureza. Então, ele possui uma natureza má desde que nasceu. Daí a necessidade do pacto entre os homens para se evitar o caos total, né? Mas esse pacto só será possível quando os homens renunciarem à sua liberdade e designarem todos os poderes a um déspota, né? Que no caso seria o Leviatã. Isso para Thomas Hobbes. Já no período iluminista, nós temos Jean-Jacques Rousseau, né? Que também acreditava em uma ideia da natureza humana como essência, que seria um presente, que estaria presente no ser humano, né? Para ele, ao contrário do pensamento absolutista de Hobbes, né? O homem ele possui uma natureza boa, que foi perdida pela ideia de dominação da propriedade privada e que provocou a desigualdade entre os homens. Daí se tem a necessidade de restaurar a ordem natural e a partir de um novo contrato social e da educação. Temos também John Locke, né? Segundo ele, há uma natureza humana também no ser humano, mas ela não é boa e nem é má.
para ele, era como se fosse uma superfície lisa, né? Então, o indivíduo ele não nasce com qualquer predeterminação. E ele acreditava que com as experiências que ele for vivendo, o homem, né? Ele vai aprendendo, conhecendo e se constituindo. Então, a sociedade, para ele, é que faz os indivíduos, mas os próprios indivíduos também fazem a sociedade. Então, por hoje é só. Bons estudos. Até a nossa próxima aula.